Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Nessa última semana teve sub-20, teve goleada da nossa equipe comandada pelo Lucas Andrade, 5-1 diante do Ceará, num jogo de semifinal de Copa do Brasil da categoria, jogo de ida, realizado no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Então, como eu coloquei no título do vídeo, Palmeiras com um pé e meio, já a vaga praticamente cravada para a final. Falta carimbar, né? Isso a gente deve fazer na próxima terça-feira, então já anota na agenda. Terça-feira que vem, dia 26 de novembro, às 4h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas, com o mando agora do Vozão. E no vídeo de hoje a gente vai destacar todos os gols da partida, então tem muito gol para a gente acompanhar hoje. 6 gols no total, né? 5 do Palmeiras e ó, um deles foi especial porque o Figueiredo voltou a balançar as redes depois da lesão, né? Primeiro gol dele após a grave lesão no joelho, se emocionou depois do jogo, né? Deu entrevista lá pro pessoal do Sport TV. Eu vou trazer um trecho aqui para vocês, né? Muito legal. E foi um gol bonito do Figueiredo também, né? Que é um jogador que bate muito bem na bola e merecia fazer esse gol. Jogador que já caiu nas graças também do técnico Abel Ferreira. E vamos falar, claro, dos outros gols, né? Muita gente fala, pô, por que o Figueiredo não é titular do Sub-20? Claro que a gente tem dois outros volantes muito bons também, né? Inclusive, teve gol do Patrick, que foi o gol que abriu o placar. O Patrick já tinha batido na trave literalmente nos últimos meses aí. Eu lembro só de cabeça umas 2 ou 3 bolas na trave que o Patrick acertou ali nos últimos meses. Ele até falou sobre isso numa entrevista no intervalo ali pro pessoal do Sport TV, mas dessa vez desencantou o nosso volante, que não marcava, inclusive desde julho, né? Ele que é um volante que já marcou gol em final de copinha até. E falando em gol em final, quem está acostumado a balançar as redes também em jogos decisivos é ele, Rafael Coutinho, o cara dos 2 gols na final do Brasileiro Sub-20 desse ano contra o Cruzeiro. Voltou a balançar as redes, marcou o segundo gol da partida, gol de perna direita. A gente sabe que ele é canhoto, daqui a pouco tem todos esses gols para vocês. E só no primeiro tempo foi 3-0, né? Porque o Wagner ainda fez o terceiro gol, ex-jogador do Fluminense, está emprestado ao Palmeiras. A gente sabe que o Wagner tem como característica esse chute de fora da área. Falamos aqui na ocasião, assim que o Palmeiras contratou o meia do Fluminense, a gente já trouxe alguns melhores momentos dele pela equipe carioca e já detectamos isso, ó. É um jogador que pega muito bem na bola e marcou talvez o gol mais bonito dentre os 5 gols aí que o Verdão fez. Acho que o terceiro gol, o gol do Wagner, foi o gol mais bonito. E aí no segundo tempo, além do gol do Figueiredo, tivemos gol dele, Luigi, que voltou a balançar as redes, passou por alguns joguinhos aí, talvez 4 ou 5 jogos, assim, com atuações não tão boas, a nível Luigi, como a gente conhece, né? Ainda mais jogando num sub-20, jogador que já tem status até de profissional. Luigi marcou seu 19º gol no ano, isso somando profissional e base, né? Ele marcou um contra o Flamengo no Maracanã, um ponto valioso para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, afinal o Verdão briga ponto a ponto com o Botafogo pela liderança. Ele tem outros 18 gols pelo sub-20, isso desde a Copinha. E ó, o Luigi, pela Copa do Brasil sub-20, mais especificamente, ele tem números impressionantes, vou trazer ao longo do vídeo para vocês. Bom, vamos trazer a escalação do técnico Lucas Andrade, ó, só detalhando que o Luigi ficou no banco, né? Já tinha acontecido isso ao longo da Copa do Brasil Sub-20, porque o Luigi tem ido para a seleção, né? Tá? A seleção brasileira da categoria tem feito amistosos, jogos treino, na verdade, preparatórios para o sul-americano da categoria que acontece entre janeiro e fevereiro do ano que vem. O Luigi tá com a vaga assegurada, né? Convenhamos, foi convocado nas últimas datas FIFA, né? E aí, nesse último jogo treino que a seleção brasileira fez contra o Vasco da Gama Sub-20, a seleção venceu o Vasco por 9-0, tá? Na última terça-feira, o Luigi foi titular, fez 3 gols. Aliás, Luigi e Benedetti, os convocados do Palmeiras, reencontraram o lateral esquerdo Cauã Vitor, que está lá no Vasco da Gama, uma cria da academia, né? Então foi 9-0 para a seleção, o Luigi marcou 3, então esse jogo foi na terça, jogo treino, né? Lá na Grande Comari, na última terça-feira, e aí na quinta, o Palmeiras jogou contra o Ceará 2 dias depois, né? Então o Luigi, talvez por conta disso, começou no banco de reservas. Benedetti, apesar de ter sido titular também contra o Vasco nesse jogo treino, foi titular na nossa zaga. Então o time ideal, né? Que a gente conhece de cabo a rabo do Sub-20 aí, só não teve o Luigi na frente, aí o Wagner foi quem substituiu o nosso atacante. Então, o time teve o David no gol. Aliás, o David foi bem, viu? Daqui a pouco eu vou trazer algumas defesas do nosso goleiro ao longo dos 90 minutos. Lateral direito, o Gilberto. Lateral esquerdo, o Arthur. Na zaga, Benedetti ao lado do Robson Jacaré. Vamos lá para o meio campo, os volantes artilheiros, Patrick e Rafael Coutinho. Tivemos o Wagner, portanto, substituindo o Luigi. E na frente, o Thales jogou como um 9. E os dois pontas, Alain e Riquelme Felipe. Claro que tivemos alguns desfalques também, infelizmente o Daniel segue lesionado, tem quase um mês já que
que não é relacionado para jogos do Sub-20 palmeirense. A gente sabe que o Daniel tem um histórico de lesão, né? Então, pô, a gente torce para que ele possa voltar ainda nesse ano, numa eventual final, de repente, de Copa do Brasil Sub-20. Aliás, na outra semifinal, só detalhando aqui, né? O São Paulo venceu o Bahia em Cotia por 2-0, tá? Então tá encaminhando aí um choque-rei numa possível final de Copa do Brasil. No final do vídeo eu vou trazer a questão de mando de campo, porque a gente sabe que a final da Copa do Brasil Sub-20 é disputada em jogo único, tá? Então vamos supor que o Palmeiras já esteja na final, já garantiu, praticamente cravou a vaga no jogo de ida. Se pegar o Bahia, vai ser mandante, se pegar o São Paulo, vai ser visitante. Tem algumas coisas que a gente falar ainda no final desse vídeo, então fiquem atentos. E falei do Daniel como desfalque, o Gabriel Vareta foi outro desfalque também, apesar de ser um jogador reserva, é um atleta que sempre entra nos jogos, né? O Lucas Andrade gosta bastante dele, tá sempre entrando, seja na lateral esquerda, seja na zaga. Ele postou uma foto, inclusive, assistindo o jogo diretamente do estádio Bruno José Daniel. Eu vi que ele não levou cartão contra o Cruzeiro, naquele jogo heróico ali, o Palmeiras passou nos pênaltis, inclusive o Vareta foi um dos cobradores, né? O Vareta converteu um dos pênaltis, mas não levou cartão amarelo, então não estava suspenso, muito provavelmente teve uma pequena lesão aí o nosso zagueiro. Então, até por conta disso, no banco teve a presença do Thiago, né, que é um zagueiro que veio do SCA Brasil, e ele entrou no segundo tempo, participou do jogo. Aliás, ele não participava de um jogo oficial do Sub-20, tinha mais ou menos uns 2 meses aí, jogador que participou da Copa Atlântico Sub-19 recentemente, uma competição não oficial, volta a ser relacionado e participou um pouquinho da reta final do jogo. Bom, e antes da gente trazer todos os gols aqui, né, afinal de contas tem muito gol pra gente ver hoje, vamos trazer primeiro as defesas do David, né, porque foi muito bem o nosso camisa 1. Vou trazer duas especiais aí que ele fez, uma no primeiro tempo em cobrança de falta, e aí no segundo tempo essa defesa foi decisiva, porque tava 3-1 pro Palmeiras. Se sai esse gol aí, ó, o Ceará já tinha diminuído para 3-2, por exemplo, ali, né, já ia ficar um placar mais perigoso. Então o David foi muito bem e garantiu uma vitória mais tranquila do nosso Verdão. Mas fato é que o Palmeiras dominou o jogo praticamente todo, né? Só no começo do segundo tempo o Ceará impôs um ritmo legal ali, tanto que diminui, né? Tava 3-0 pro Palmeiras, o Ceará faz um gol no começo do segundo tempo, depois exigiu essa boa defesa que vocês viram agora há pouco do David, né? Então equilibrou um pouco as ações ali, mas conseguiu fazer só um gol. Depois o Palmeiras foi lá, fez o quarto, quinto gol, claro, aproveitando a força do elenco também. A gente tinha Figueiredo e Luigi no banco, né? Inclusive, eles fizeram companhia ao Juan Gabriel, né? Atleta nascido em 2008, pertence à categoria sub-17. A rigor, ele é um atleta sub-16 ainda, né? E participando, sendo relacionado, né, para esse jogo do sub-20. Ele que não entrou, mas a gente lembra que ele já fez sua estreia pelo sub-20 durante esse ano no Campeonato Paulista. É um bom valor das nossas categorias de base, o Juan Gabriel. Bom, então vamos lá, aos poucos assistir os gols da partida. Primeiro com o gol do Patrick, numa bela jogada do Agner. Foi bem o meio atacante que veio do Fluminense, deu não uma assistência, porque a bola bate na zaga ali, né? O zagueiro afasta parcialmente, e aí o Patrick acerta esse belo chute de perna esquerda e abre o placar no estádio Bruno José Daniel. E aí o segundo gol foi com o outro volante, né, o Rafael Coutinho, após uma cobrança de lateral na área. O Palmeiras faz muitos gols assim, inclusive, e aí teve um bate-rebate, o Coutinho bateu, pareceu até meio mascada a bola ali, né, mas ela tomou o caminho das redes. A gente lembra que ele é canhoto, mas bateu de perna direita, e esse foi o 7º gol do Rafael Coutinho na temporada. Falei do Patrick agora há pouco, o Patrick tem 3, tá? Então são 10 gols para nossa dupla de volantes ao longo de 2024. E o terceiro gol, ainda no primeiro tempo, foi do Agner, aí um golaço, né? Um chute de fora da área, terceiro gol do Agner com a camisa do Palmeiras. Os 3 foram na Copa do Brasil Sub-20. Ele tinha feito 2 na estreia contra o União ABC do Mato Grosso do Sul, que é quase que um jogo de exibição ali, né? Os jogos de primeira fase de Copa do Brasil são mais tranquilos, contra equipes bem mais inferiores, enfim, jogo com o mando do Palmeiras e tal. Eles vêm pra cá pra jogar contra o Verdão e tal. Uma partida que costuma ser muito tranquila. Aliás, esse 12-0 foi recorde em jogos oficiais nas categorias de base do Palmeiras. O Agner fez 2 gols, mas agora aparecendo bem, um jogo bem decisivo, jogo de semifinal de Copa do Brasil. Então o Agner faz talvez sua primeira grande exibição aí com a camisa do Palmeiras, participou do primeiro gol do Patrick e marcou um golaço, que foi o terceiro gol do Verdão. Bom, no intervalo o técnico Lucas Andrade fez uma mexida, talvez essa tenha sido a notícia ruim da noite da última quinta-feira, que foi a lesão do Arthur, né? Deixou o campo no intervalo e aí entrou o André Lucas para disputar os 45 minutos finais. Estou falando da lesão porque foi uma informação do pessoal do Sport TV, parece que o Arthur tinha sentido ali no final já do primeiro tempo, teve que ser substituído. Tomara que ele possa participar já do jogo de volta. E aí no segundo tempo, como eu falei, né, que o Ceará teve o seu melhor momento no começo da segunda etapa, fez um gol com o João Vitor, jogada pelo lado esquerdo ali, a bola vai terminar
com o atacante do Vozão, ele completa Prazeres e diminui 3-1. Depois teve a defesa do David, né? Aí o Ceará teve bons momentos ali, dá pra dizer assim. Poderia ter feito 3-2, o Verdão segurou e aí aproveitou a força do elenco, né? Aí com as entradas de Figueiredo e Luíde, principalmente, o Ednei também entrou. Então, assim, o Palmeiras foi melhorando ainda ao longo do segundo tempo e o Luíde é um capítulo à parte, né? Participou dos últimos 2 gols, marcou o quarto, a gente vai assistir o quarto gol do Luíde aí, ó, que foi no escanteio, acabou com a assistência do Benedetti. O Luíde estava em posição legal, a gente vê no replay, né? Completa Prazeres, falei que ele tem 19 gols no ano, já sendo 1 pelo profissional e 18 pela equipe sub-20, e na Copa do Brasil é um capítulo à parte. Mas antes, vamos assistir a assistência dele, né, pro gol do Figueiredo. O quinto gol do Verdão teve, portanto, passe do atacante Luíde pro chutaço do Figueiredo, 2 atletas que entraram muito bem ao longo do segundo tempo. Daqui a pouco tem entrevista do Figueiredo no final da partida, mas antes, ó, vocês viram a assistência do Luíde, né? O Luíde, cara, na Copa do Brasil Sub-20 é um capítulo à parte, porque ele disputou 6 jogos até aqui, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Então, ou seja, 7 participações em gols em 6 jogos disputados. Se a gente levar em conta minutagem, aí é mais assustador ainda, porque, como eu falei, né? Vocês viram agora, contra o Ceará, o Luíde entrou no segundo tempo. Contra o Curitiba, nas quartas de final, né, da Copa do Brasil, melhor, nas oitavas de final contra o Curitiba, no jogo lá no Couto Pereira, ele também entrou depois, ele entrou no intervalo. Se a gente lembrar no jogo de estreia, que eu já citei aqui, contra o União ABC, ele só jogou o primeiro tempo, mas foi ao contrário, né? Os atletas da seleção que foram convocados para a seleção na ocasião deixaram a partida no intervalo para serem poupados. O Palmeiras tinha feito 7-0 já contra a equipe sul-mato-grossense do primeiro tempo. Então, o Luíde tem pouca minutagem na Copa do Brasil Sub-20. Isso dá, mais ou menos, se a gente colocar no papel, o Luíde tem uma participação em gol a cada 45 minutos na Copa do Brasil Sub-20. É um número absurdo. Bom, vimos os gols, portanto, agora chegou a hora da gente acompanhar a entrevista do Figueiredo, que se emocionou bastante com seu primeiro gol após a grave lesão no joelho. Bora lá. Bom, é um sentimento de felicidade, né? Aliviado, eu estava buscando esse gol desde a minha volta. Acho que todo o trabalho que eu passei na fisioterapia, acho que foi premiado por Deus, por essa recuperação com esse gol, então fiquei muito feliz. Em relação aos meus companheiros, sabe, eu tenho uma amizade muito boa com todo mundo. Fico feliz que eles ficaram bem felizes também com o meu gol. Então, amo muito eles. E a gente viu que você se emocionou ali. Sim, fiquei muito feliz. Como eu disse, estava procurando esse gol desde a minha volta, então fiquei muito feliz. Bom, tá então, vocês viram tudo o que aconteceu na partida entre Palmeiras e Ceará, 5-1 para o Verdão na última quinta-feira, jogo realizado em Santo André, partida de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. E como prometido, vamos trazer aqui como que tá a situação da final, né? Porque eu falei que o São Paulo bateu o Bahia em casa por 2-0 no jogo de ida da outra semifinal. Então a gente sabe que a finalíssima é disputada em jogo único, tá? Então, ó, vamos cravar aqui que o Palmeiras tá na decisão já? Vamos fingir que o Palmeiras já não cravou ainda o seu lugar na grande decisão, mas vamos colocar o Palmeiras na decisão ali, ó. Se o Bahia passar pelo São Paulo na outra semifinal, o São Paulo fez um placar mais modesto, 2-0, o Bahia ainda tem chance. Se o Bahia avançar e aí a final consequentemente for Palmeiras e Bahia, já é certo que o Bahia vai ser mandante, tá? Então um jogo único na casa do Bahia. Se o São Paulo avançar, o Palmeiras tem chance de ser mandante contra o rival tricolor. Mas para isso acontecer, o Palmeiras tem que ganhar de novo do Ceará na próxima terça-feira. Já venceu por 5-1 em casa, vai ter que bater o Vozão, nem que seja por 1-0 lá em Fortaleza. E além do Verdão ter que bater o Ceará na volta, tem que torcer para o São Paulo passar perdendo para o Bahia. Se o Bahia na volta ganhar por 1-0, vai ser insuficiente, São Paulo vai passar. Ou o Bahia pode ganhar por 2-0 também, jogando em casa, nos pênaltis, São Paulo avança, também dá certo. Então o Palmeiras tem que ganhar do Vozão de novo e tem que torcer para o São Paulo avançar perdendo do tricolor baiano, tá? Só assim que a gente vai ser mandante numa eventual final de Copa do Brasil Sub-20. Então tá aí passado a limpo todas as informações para vocês sobre a situação do Sub-20 palmeirense na Copa do Brasil da categoria. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta aqui embaixo que é sempre muito importante e botãozinho seja membro aqui embaixo para você que quiser colaborar com o nosso canal Verdão Info, para a gente que possa trazer aí
por vários e vários anos aí, desde 2018, a gente está aqui trazendo entrevistas com as crias, trazendo informações sobre a base do Verdão, para a gente continuar firme e forte aqui. E de quebra, além de prestigiar o nosso trabalho, você recebe informações exclusivas e diárias sobre os nossos garotos. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.